Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim. Apesar do momento atribulado pelo qual passamos, é preciso não perder a fé, e batalhar pela vitória do bem. Jesus, marcharemos sob o teu comando além do fim dos tempos. Estamos de volta e agora nos preparamos para falar com Deus. Vamos acompanhar a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele, e do irmão Paiva Neto.
do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acompanhamos a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto. E nós agora nos aproximamos do momento da prece e dedicamos essas vibrações aos irmãos Eliane Torres Mangaravite, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, Magali Pérez Carneiro, de São Paulo, capital, Georgette Soares Pereira, de Campo Grande, na capital do estado do Rio, Gerivaldo Pereira de Souza, de Itaoca, São Paulo, Shirley de Queiroz, da capital paulista, também de São Paulo, Elizabeth Ambel, Tereza Chaves, da capital do estado do Rio de Janeiro, Silvia Tomás de Oliveira, de João Pessoa, na Paraíba, Silvana Rodrigues de Almeida, da cidade do Rio, pede especialmente pela saúde de Lincoln de Lima Faria. Que Deus o abençoe. Oramos com Maria Amélia Portela de Oliveira, por seu querido irmão Silvino Portela Neto. E agora, sob as bênçãos de Maria, Mãe de Jesus, Mãe universal da humanidade, clamamos ao Cristo de Deus. Ora vem, meu Pai celeste, ora vem, excelsa luz, ora vem, divino mestre, ora vem, Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus.
Vamos então agora esquecer as coisas do mundo. Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito. Vamos pensar em Jesus e em Nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a divulgar os nossos pedidos, as nossas reivindicações, mas sempre lembrando que haja merecimento. Faze a tua parte e Jesus fará a parte dele. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Já
Hora do Ângelus. A Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria, na palavra do proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia.
Dentro da cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, envolvemos na corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade os nomes dos seguintes irmãos: Glória Lima Comunale, Vinícius de Bertis Gaides, Murilo Fernandes da Silva, Alice de Moraes Miranda, Odete da Conceição Miranda, João Ferreira Belitardo, Arthur Araújo Oliveira, Nancy Assis dos Santos, Luci Campos, Sandoval Luz Costa, Eliane Torres Mangaravite, Anselmo e Marcelo Sobrosa, Fernando Arruda Nogueira, Helena Mendonça de Lima, Deilina Rosa da Conceição, José Armando Pontes Dias Júnior, Flávia Maurícia Pereira de Carvalho Dias, Raul de Carvalho Ponte Dias, Zélia Duarte, Diego de Carvalho Ponte Dias, Luciene Nascimento de Almeida Gomes, José Lucas de Almeida Gomes, Osvaldo de Assis Gomes Filho, Sandra e Yunis Hassen Kadur, Silvia Tomás de Oliveira, Maria Amélia Guerino, Osmira Lousada da Rocha, Tobias Vioto, Edson Nogueira, Magali Pérez Carneiro, Solange Aparecida Paixão Pimenta, Dinorá Napolitano Pérez, José Pérez Carneiro, Maria Leni Zoli Nogueira, Benedito Aparecido Nogueira, José Aparecido Barros Teixeira, Sebastiana Monteiro Correia, Gabriel Dias da Silva, Lésia Sepúlveda de Castro, Marilene Souza Medeiros, Shirley de Queiroz e Pedro Libração da Lavra Baragão. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, Eduardo de Carvalho, Manuel Benedito Domingues, Pedro Alves e Conceição Marques Maldonado, Guilherme Bozo Vieira, Marco Antônio Dionísio, Maria José e Júlia Alves de Oliveira, João Marcos Correia Viriato, Walter Dias Campos, Leda Lorandes Legentil, Mário Correia da Silva, Walter Luiz Glisente, Nelly Grande de Carvalho, Terezinha de Jesus da Silva Chaves, além de milhares de outros nomes inscritos no Sagrado Livro de Preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos Espíritos Luminosos, a pirâmide das almas benditas, o templo do ecumenismo divino, sob as vibrações do Santo Evangelho, Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. Não deixes passar despercebido teu divino instante de ajudar. Surge várias vezes nos 60 minutos de cada hora, concitando-te ao enriquecimento de ti mesmo. Repara bem, vigilante. Aqui é o amigo que espera por uma frase de consolo. Ali é alguém que te roga insignificante favor. Além, é um companheiro exausto no terreno árido das provas, na expectativa de um gesto de solidariedade. Acolá é um coração dorido
que te pede algumas páginas de esperança. Mas além, é um velhinho que sofre e a quem um simples sorriso teu poderá reanimar. Agora, é um livro edificante que podes emprestar ao irmão de luta. Depois, é o auxílio eficiente com que será possível o socorro ao próximo necessitado. Não te faças desatento. Não longe da tua mesa há quem esteja suspirando por um caldo reconfortante. Enquanto te deitas feliz, há quem padeça frio e nudez em aflitiva expectação. Olha que as horas voam. Não te detenhas. Num simples momento é possível fazer muita coisa. Ao teu lado, a multidão das necessidades alheias espera por teu braço, por tua palavra, por tua boa vontade. Vale-te, portanto, do instante que foge e semeia bênçãos, para que o mundo se empobreça de miséria e, em se fazendo hoje mais rico de amor, possa fazer-te amanhã mais rico de luz.
quanta força recebemos nesse momento ecumênico de oração. Que saibamos conservar em nós as energias que vêm do Cristo. E para isso convidamos você a fazer parte da cerimônia da água fluidificada. Nós aqui nos lembramos do que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Ele disse: pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis o bem, batei e a porta vos será aberta. E nós confiamos em Jesus. Por isso, sob a sua divina palavra, faremos os nossos pedidos a Deus. E com fé realizante, vamos beber da água fluidificada. Dedicamos as bênçãos dessa oração ao Guilherme Silva de Araújo, da capital do estado do Rio de Janeiro, que Deus o abençoe. Oramos também com a Cida Lavareda, de São Paulo,